padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de aqui estarmos para proclamar a palavra santa de Deus e com ela nos iluminar, assim qualificando e fecundando nossos passos neste tempo da Quaresma. Para iluminar aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, nossa abertura de coração na escuta da palavra de Deus, agora compartilho dos sermões de Santo Agostinho sua reflexão. Santo Agostinho diz: dir-me-ás, se antes falando daqueles preceitos mínimos, Jesus disse que no reino do céu seria considerado menor quem transgredisse um só deles e ensinasse outros a transgredi-los, enquanto seria chamado grande quem os praticasse e ensinasse a praticar, e por isso já seria grande no reino dos céus, qual a necessidade de acrescentar o que quer que seja aos preceitos mínimos da lei, se quem os praticou e assim ensinou já pode estar no reino dos céus? Portanto, aquela sentença: quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus, deve ser interpretada não segundo aqueles mínimos preceitos, mas conforme a explicação que Santo Agostinho nos traz. Quando pergunta: quais são esses preceitos? Que a vossa justiça supere a dos escribas e fariseus, disse Jesus, porque se não for maior, não entrareis no reino dos céus. Portanto, quem transgride os mínimos preceitos e assim os ensina será chamado menor. Mas aquele que os cumprir e assim os ensinar, nem por isso será considerado grande e idôneo para o reino dos céus. Não será tão pequeno como aquele que não os cumpriu, mas para que seja grande e apto para aquele reino, deve fazer ensinar o que agora ensina o próprio Jesus, a saber, que a sua justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Amado e amada de Deus, o tempo da Quaresma ajuda-nos a compreender que nós muitas vezes alimentamos em nossos corações e em nossas mentes uma grandeza que não vale a pena e cuja medida é pequenez. Por isso precisamos de compreender e percorrer o caminho que nos dá grandeza de verdade. É isso que o Senhor nos quer ensinar. Ensina-nos dizendo: não vim abolir lei e profetas, pelo contrário, não vim abolir, vim dar-lhes pleno cumprimento. A lei coloca-nos, portanto, no caminho de uma obediência a mandamentos indispensáveis para não perdermos o rumo. A profecia nos lembra a força do amor de Deus e o quanto precisamos nos comprometer à luz deste mesmo amor. Por isso o Senhor insiste: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. E nos adverte: quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Somos, pois, desafiados e interpelados a investir em nossa qualificação espiritual, como encontramos na indicação bonita do livro autólico de São Teófilo de Antioquia.
Ele diz: se me disserem, mostra-me o teu Deus, dir-te-ei, mostra-me o homem que és e eu te mostrarei o meu Deus. Mostra, portanto, como veem os olhos de tua mente e como ouvem os ouvidos de teu coração. Os que veem com os olhos do corpo percebem o que se passa nesta vida terrena e observam as diferenças entre a luz e as trevas, o branco e o preto, o feio e o belo, o disforme e o formoso, o que tem proporções e o que é sem medida, o que tem partes a mais e o que é incompleto. O mesmo se pode dizer no que se refere ao sentido do ouvido, sons agudos, graves ou harmoniosos. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma no que diz respeito à visão de Deus. Na verdade, Deus é visível para aqueles que são capazes de vê-lo, porque mantém abertos os olhos da alma. Quando te libertares da condição mortal e te revestires da imortalidade, então serás digno de ver a Deus. Sim, Deus ressuscitará o teu corpo, tornando-o imortal com a tua alma, e então, feito imortal, tu verás o que é imortal, se agora acreditares nele. Este é o nosso caminho. Deus nos ajude a percorrê-lo na força do seu amor para nos qualificar e sermos no coração do mundo verdadeiras testemunhas deste amor de Deus, a exemplo da amada Mãe Maria. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira